Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre negando os manjares. Mas antes de mim com vocês essa palavra, rola a vinheta. E bom, gente, na palavra de hoje eu gostaria de falar sobre negando os manjares. E os manjares, o que lembra vocês? Manjares me lembra sobre Daniel. E vamos ler juntos um pouquinho sobre a história de Daniel? Daniel, capítulo 1, no verso 8, diz assim: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E bom, gente, não sei se todo mundo sabe a história de Daniel, mas assim, Daniel, ele não se conformou com os manjares. Ele não quis beber dos manjares. E bom, gente, para quem não sabe, manjares significa uma comida gostosa, uma comida apetitosa. E o rei, ele tinha as comidas, as especiarias, as coisas assim, saborosas, mas Daniel, ele não quis comer da comida do rei. Ele não quis. E é lindo como Daniel, ele negou os manjares. E ele ainda foi para a cova do leão. Vocês têm noção disso? E bom, gente, negar os manjares. Muitas vezes o mundo, ele vai nos oferecer manjares. O que seria manjares? Seriam essas coisas boas aos olhos do mundo, coisas que parecem estar tudo bem, coisas que às vezes aos nossos olhos, se a gente não estiver firme na palavra, firme na oração, firme na Bíblia, firme na igreja, a gente não vai perceber. Que são malefícios, que são coisas ruins. E muitas vezes, e diante dessa palavra, negando os manjares, seria negando as coisas do mundo. Seria sobre nós termos renúncias. Só que renúncia sem relacionamento com Deus é religiosidade. Renúncia, ela serve para que nós tornemos íntimos de Deus. Renúncia não é para ser uma coisa religiosa no qual, eu não escuto uma música, eu não vou em tal lugar por conta de religiosidade, não. A renúncia é para nós termos uma intimidade com Deus, enquanto certas músicas nos afastam da presença de Deus. O fato de você não escutar músicas do mundo não é por conta da religiosidade, é porque certas músicas nos afastam da presença dele. E bom, com isso, durante a nossa caminhada cristã, haverá renúncias. A renúncia nos faz ter um relacionamento com Deus. A renúncia nos faz termos uma intimidade com Ele. Seja uma renúncia de, por exemplo, não ir em tal lugar, não ter certas amizades porque me afastam dele, e não pela religiosidade, e sim por ter intimidade com ele. Não permita com que você pense, eu sou evangélico, eu não posso fazer isso. Não. O que eu estou falando não é determinada religião. O que eu estou falando não é sobre você seguir uma doutrina religiosa, é sobre você seguir a palavra do Senhor. Então, se ela diz, não faças isso, não faças. Se faças isso, então vamos fazer. E não por uma religião, e sim para termos um relacionamento com Ele. Então, negar os manjares é essencial, porque ao negar os manjares, nós temos relacionamento com Deus. E manjar pode ser tanto para coisas como músicas, lugares, pecados de estimação. Então, nós precisamos negar os manjares do mundo. Nós precisamos. E não por uma religiosidade. Nós precisamos para nós nos tornarmos íntimos com o Pai. Isso é totalmente necessário. Se nós estamos na nossa caminhada cristã, não está havendo renúncia, não está havendo mudança, será que nós estamos seguindo realmente o cristianismo? Será que nós estamos criando um cristianismo personalizado, no qual nós olhamos e falamos, isso aqui da Bíblia eu aceito, isso aqui eu não aceito? Peraí, Deus, ele é Deus, ele não muda. A palavra de Deus,
é mais nova que o jornal que vai sair amanhã, do que as notícias que vão sair amanhã. Porque a palavra de Deus, olha quanto tempo ela foi criada, olha quanto tempo, mas ela se adequa a cada dia que nós passamos. Então a palavra de Deus não muda. Nós não podemos criar um cristianismo personalizado, no qual uma coisa eu sigo, outra coisa eu não gosto na Bíblia, um versículo é bonito, eu posto, um versículo eu não aceito. Não, Deus, ele não muda. Com isso, eu gostaria de ler com vocês alguns versículos para comprovar para vocês do que eu estou falando, porque nada melhor do que na palavra. Tudo isso que eu estou falando para vocês, ver se tem coerência com a palavra. Então, eu vou mostrar para vocês de onde eu estou, da onde que eu estou tirando isso, que eu não estou tirando da minha cabeça, para vocês verem que nós devemos seguir a palavra. Eu estou falando sobre Números 23:19, que diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria? Então Deus não é homem para que se arrependa. Em Mateus capítulo 7, no versículo 13 ao 14, diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Ou seja, o que esse versículo está nos dizendo? A porta é estreita. Não tem essa de uma coisa eu faço, uma coisa eu não faço, um pecadinho tá tudo bem, pecadinho, pecadão. Não tem essa. A mesma coisa que a pessoa só rouba um banco e a outra mente, é o mesmo nível, não tem balança, pecadinho, pecadão. Não tem, às vezes a gente fica pensando, isso é só um pouquinho, não tem problema. Não, é como, por exemplo, você vê um chão sujo e tem uma bola assim de poeira. Não tem sujeirinha, sujeirona, é tudo sujeira, acabou. É sujeira. Então, o caminho para nós seguirmos a Cristo é estreito. Vai ter dificuldades. Nós passaremos por renúncias. Passaremos, mas é para nós termos intimidade com Ele. Nós iremos negar manjares, mas é para nós nos tornarmos mais íntimos com Ele. Tem um versículo em Lucas 9:23 que diz assim: Se alguém quer vir após a mim, negue a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. O que Jesus está nos dizendo? Tome a sua cruz a cada dia. Quando Deus me abençoou com o ministério de louvor, eu tive que negar manjares. Eu já recebi propostas, convite, por exemplo, para cantar em certos ambientes, que cantar, por exemplo, músicas do mundo. Mas o que eu fiz? Eu neguei os manjares, porque isso não estava com propósito. Então, se Deus tem uma promessa para a tua vida, o inimigo vai tentar te confundir. E ele vai tentar te colocar com algo que é um pouquinho parecido da bênção que Deus te tem. Aqui é a bênção que Deus tem para você, mas o inimigo vai querer colocar um pouquinho pertinho para te confundir. Não se confunda. Se Deus tem uma promessa para você, Deus tem um propósito para a tua vida, não se confunda. Esteja forte, firme na palavra com o Senhor, porque o inimigo vai tentar te confundir. Ele vai tentar, mas se você estiver firme com Ele, buscando a Ele, buscando Jesus, buscando o Espírito Santo, buscando a Deus, você não irá sair do caminho. O Espírito Santo, Ele nos ajuda. O Espírito Santo fala, isso não é de Deus, não é agora, ou é isso, mas não é agora. Ou então, não é isso, nem agora, nem nunca. O Espírito Santo nos auxilia, Ele nos ajuda, Ele é o Consolador, Ele que nos convence do nosso pecado. Lembre-se, o nosso coração é enganoso. O coração do homem é totalmente enganoso, mas o Espírito Santo, ele não erra. O Espírito Santo nos ajuda. Então nós devemos buscar a Ele
totalmente em espírito e em verdade, como o Senhor nos diz, buscai-me em espírito e em verdade. Então, se Deus tem uma promessa para você, se Deus tem um propósito, porque eu creio, você pode pensar, você não me conhece, mas cada um Deus tem um chamado, cada um Deus tem uma vocação, cada um Deus tem um propósito. Então você, com o seu propósito, com o seu chamado, cada um, Deus sabe. Deus já planejou isso para você antes de mesmo de você ser formado no ventre materno de sua mãe. Deus já sabia o que Ele tinha para a tua vida, mas o inimigo vai tentar te confundir. Mas não se conforme com migalhas, não se conforme. E eu digo isso porque, por exemplo, talvez você que esteja assistindo, você pode ser uma menina adolescente, você pode ser uma menina jovem ou adulta, independente de idade. Agora eu vou falar especialmente para as mulheres. Se você for menino ou homem assistindo, não tem problema, só que agora eu vou falar uma palavra mais específica. Se você é uma menina e está assistindo, o inimigo vai tentar te confundir, ele vai tentar colocar um menino que não é de Deus, talvez ele pareça coisas que te atraiam, mas esteja firme na promessa, esteja firme com Deus, porque alguém que é de Deus vai te aproximar dele, não vai te afastar dele. O inimigo vai tentar te confundir, e se você agora que é menino está assistindo, na minha idade, por exemplo, tem alguma menina que te afasta de Deus, uma menina que não te aproxima dele, busca Deus, busca Ele, porque o inimigo tenta nos confundir, mas não, o inimigo ele não vai conseguir, porque o Espírito Santo está aqui conosco. Por isso clame: Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, ele está em todo o momento. Nós precisamos negar os manjares, nós precisamos. E quando eu falo isso sorrindo, não é porque é fácil. Não, eu falo porque negar os manjares leva intimidade com Deus. Talvez agora você esteja passando por algo e você fala: eu vou ter que renunciar a isso. Eu vou ter que renunciar a uma música. Eu vou ter que renunciar a uma amizade que está me afastando de Deus. Eu vou ter que renunciar um relacionamento com um menino, um relacionamento com uma menina, eu vou ter que renunciar, vai doer muito, mas Deus tem coisas muito melhores para você. Talvez o que é como aquela música que diz: o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã, eu creio. É como essa música nos diz: o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. As renúncias não podem ser um peso, porque como o Senhor nos diz, o seu fardo é leve. O seu fardo é leve, tome a sua cruz, o seu fardo é leve, o fardo dele é leve. Nós venhamos a desfrutar da presença dele, que é maravilhosa. Assim como Daniel negou os manjares, Daniel teve renúncia, enquanto ele pensou que talvez fosse o fim dele. Não foi. Deus não o abandonou. Deus não o abandonou naquela cova. Ele não o abandonou, ele estava com ele. Ele estava assim como Deus está contigo. Por mais que você pense: Deus, por que eu vou ter que fazer essa renúncia? Me sinto tão sozinho, mas não, Ele está contigo. Ainda que passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, assim como Ele estará com você. Ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, ainda que você tenha que passar pela cova de leões, eles não o atingirão, porque Ele está contigo. Ele está contigo. Então é isso, gente. Nós precisamos negar os manjares. Nós precisamos ter essas renúncias, porque essas renúncias vão nos levar a outro nível, a um nível de intimidade. E só o Espírito Santo vai nos convencer do que é renúncia, do que é religiosidade, do que nós devemos fazer ou não. Não vá tendo: vou tirar isso da minha vida e tal. Não faça do seu coração, peça direcionamento do Espírito Santo. E é uma mudança de dentro para fora. O Espírito Santo nos transforma de dentro, depois para fora. Por exemplo, não adianta eu colocar roupas cristãs se por dentro eu não estou pura. Não adianta eu estar ali toda bonitinha por dentro, toda comportada, se eu não sou pura por dentro. É uma pureza por dentro, que depois as suas roupas vão exalar isso.
ok? Se vocês quiserem, eu posso trazer um pouco de ideias para vocês de looks para meninas cristãs usarem, que vai ser uma bênção, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? Já tô dando um spoilerzinho de vídeo que eu vou trazer aqui pro canal, que vai ser uma bênção e vai te edificar muito, que eu creio, tá bom? Um beijo, muito obrigada por você ter assistido essa mensagem até aqui. Comente aqui embaixo o que você achou, se você tem alguma coisa que te lembrou sobre a sua vida, algum testemunho que Deus tenha feito na sua vida. E você comente aqui embaixo, que eu creio que não somente me edificar também com a sua história, mas outras pessoas que lerem também. Também te peço que você mande esse vídeo para as outras pessoas, porque eu creio que elas serão edificadas. Manda para alguma amiga, algum amigo, alguma pessoa da sua família, que eu creio que o Espírito Santo já deve estar te lembrando aí alguém que você falou, será que eu mando? Manda, porque o Espírito Santo, ele age em todo o tempo. Tá bom? Muito obrigada por você ter assistido esse vídeo. Peço que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Então é isso. Um beijo e fiquem com Deus.